Não tenho filho todo dia. Bem, de agora em diante você tem. Eu cuidei das suas árvores ontem à noite. Seu Armando, você pode ver a sua esposa e seu filho agora. Sua família. Não está na hora de nos dedicarmos a eles? Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o Seu Cérebro, Melhore Sua Vida e Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Nós estamos indo para o segundo bloco e nós estamos falando com o Dr. Felipe, que é oftalmologista, e a especialidade dele é chefe do serviço de uveites do Hospital de Clínicas. E eu acho que ficou um pouco de dúvida ainda, né? O que é uveite? Eu acho que ele trouxe até imagem, né, Felipe? Dúvida aqui na bancada. Não dele, óbvio. Eu quero aproveitar para mostrar uma imagem aqui. Vamos esperar aparecer ali. Essa é uma imagem de um fundo de olho normal, tá? O que a gente tem? A gente tem o nervo, que é essa bolinha mais amarelada. Do nervo saem todas as veias, as artérias do fundo de olho, da retina, e o restante todo é a retina, tá? E bem aqui no meio é o ponto central da visão, que a gente chama de fóvea, que está no meio da mácula. Então ali é a visão de detalhe, é que a gente enfia a linha na agulha, que a gente lê, que a gente consegue ver os detalhes. Para vocês terem uma ideia, um paciente com uveíte, ele vai apresentar um quadro assim, tá? Então a gente vê que está bem alterado. Esse é um paciente que teve próximo ao nervo, a gente vê que o nervo está borrado, que a gente não consegue ter nitidez para ver ele. Ele tem uma lesão de toxoplasmose justamente perto do nervo, justa discal, que a gente chama, e acabou acumulando todo esse material amarelado justamente ao redor do ponto central da visão. Então esse é um paciente que ele tem uma urgência muito grande de tratar, porque se isso deixar uma sequela, ele perde a visão central. Não é um paciente que vai ficar totalmente cego, não vai ficar tudo escuro nesse olho, mas a visão central de leitura, de identificação de objetos, ele vai perder. Tá? Então, a gente tem uma urgência muito grande de tratar esse tipo de coisa. Para talvez ficar um pouco mais fácil de entender, tudo que acontece dentro do olho e que causa alguma inflamação vai ser chamado de uveíte. E a obrigação do médico, do oftalmologista, é tentar descobrir de onde veio essa uveíte. Seja ela infecciosa, seja ela associada a alguma doença, seja ela associada ao câncer, a gente tem que descobrir para fazer o melhor tipo de tratamento. Então, independente da causa, se inflamou dentro do olho, se tem células inflamatórias realmente boiando dentro do olho, é uma uveíte. Felipe, qual é a sensação da pessoa que está com uma uveíte? Por exemplo, conjuntivite a gente sabe, aquela coceira, o olho fica vermelhão, assim. E a sensação de quem está com a uveíte? Porque isso, a intenção do programa é sempre ser um alerta, né? Com certeza. Para as pessoas buscarem e tal. E muitas pessoas, tu sabe que vão sentindo o sintoma e vão se deixando, né? Exato. Qual é o sintoma, assim, que a pessoa pode pensar, poxa, eu posso estar com uma uveíte? O que a gente costuma até ensinar para os residentes no hospital ali, em termos de diferenciação, é importante assim, qualquer tipo de doença pode deixar o olho vermelho, seja mais leve ou mais grave. Agora, a vermelhidão que causa uma uveíte costuma ser uma vermelhidão que não melhora de um dia para o outro, que é uma vermelhidão bastante forte, bastante chamativa. É tipo como se tivesse tido um derramezinho, um pouquinho menos? É parecido, talvez um pouquinho menos, porque não é realmente sangue, o olho fica mais congesto realmente. A pessoa tem uma baixa de visão, tá? Não necessariamente a visão fica muito ruim, mas geralmente ela fica borrada, como se tivesse uma nuvem que passa na frente do olho.
a pessoa pode ver muitos pontinhos pretos que ficam voando, e isso numa uma grande quantidade. A gente sabe que quase todo mundo, se olhar para o céu, se olhar para uma parede branca, vai ter um pontinho preto que vai passar por ali. Isso é natural que aconteça. Agora, a pessoa ter muitos desses pontinhos voando num olho ou nos dois, associado a um olho vermelho, associado à dor, a fotofobia, a sensibilidade à luz, a pessoa tem que ficar de óculos escuros o tempo inteiro porque um determinado olho incomoda muito. Esses são sinais de alerta, que pode ser que tenha uma uveíte. Pode ser outra coisa? Pode, mas geralmente a uveíte se manifesta assim. E a tendência é que esse tipo de sintoma vá piorando progressivamente. Então a visão vai piorando cada vez mais, a dor aumenta, o olho fica cada vez mais congesto. Se começou num olho, algumas vezes pode começar no outro também, alguns dias ou algumas semanas depois. É uma coisa que pode passar de um olho para o outro, não? Não necessariamente passar, mas a mesma origem pode ter. Por exemplo, se eu tenho uma bactéria no corpo que está causando uveíte num olho, assim como ela chegou num olho, ela pode chegar no outro. Tá? Então, os sinais que a gente tem que ter atenção, assim, uma vermelhidão que não melhora em questão de algumas horas, de forma espontânea, dor, sensibilidade à luz e principalmente esses pontinhos pretos voando em grande quantidade, é importante que seja visto. Tá? Então, isso que são os principais sinais de alerta, porque a pessoa não sabe que tem uveíte até que o médico realmente fale. Então, se sentiu algum desses sintomas, é importante que seja avaliado. Algumas vezes a pessoa passa por um exame oftalmológico mais rápido, onde o médico não dilatou a pupila. É importante que pelo menos uma vez em uma consulta seja dilatada a pupila para ver todas as características do fundo do olho. Então um exame oftalmológico bem completo aí para conseguir chegar num diagnóstico. O diagnóstico é feito pelo fundo de olho? É feito pelo exame clínico essencialmente, não necessariamente vai ter lesão no fundo de olho. A gente pode algumas vezes ter uma uveíte restrita à parte da frente do olho, próximo ao colorido do olho, próximo à córnea. Mas um exame no microscópio, que é a lâmpada de fenda que a gente chama, é o exame de biomicroscopia, a gente consegue identificar várias alterações aí que podem estar relacionadas ao uveíte, a gente consegue diagnosticar não necessariamente a etiologia, a origem do problema, mas identificar o problema com certeza. Eu sei que vocês têm equipamentos para diagnóstico de catarata, diagnóstico de doença de retina, tá? Uhum. Catarata é outra coisa. Separado. Tá? Mudou muito esses equipamentos? Mudaram os equipamentos? Tem coisa nova? Nos últimos anos a gente teve uma evolução muito grande, de 2006 para cá, porque até então o que a gente fazia? A gente examinava o fundo do olho, a gente fazia fotografias do fundo do olho e fazia angiografia, que é um exame que são fotografias com contraste na veia. Tá? Isso mostrava essencialmente a perfusão, o caminho que o sangue está fazendo dentro do olho, dentro da retina. De 2006 para cá apareceu um aparelho novo que ele faz essencialmente uma tomografia da retina. Tá? Que o nome dele é OCT, a sigla, que é a tomografia de coerência óptica, e isso tem evoluído de forma muito rápida. O exame que a gente tinha em 2006 não serve para mais nada comparado ao que a gente tem hoje. E o que esse exame faz é basicamente um corte histológico da retina em vivo. É um exame não invasivo. Como se estivesse olhando no microscópio. Exato. Tá? Eu tenho uma imagem aqui que pode ajudar a entender o que é a retina vista por esse exame. Vamos ver se consegue aparecer bem ali. Então, o que a gente tem? Aqui embaixo a gente tem a retina, como a gente vê no fundo de olho, como a gente vê na fotografia, e essa parte em preto e branco, são várias linhas, várias camadas, e cada uma delas é uma camada da retina. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, essa região bem central é o ponto central da visão, que a gente chama de fóvea, e a gente vê que ao redor tem várias linhas. E cada linha dessas é uma camada da retina. A gente tem 10 camadas na retina, cada uma com a sua função. E a grande vantagem de um exame como esse é que a gente consegue identificar exatamente onde está a lesão. Se ela está mais na parte de dentro da retina, mais na parte de fora. E isso mudou muito em termos de conduta. A conduta cirúrgica, a conduta de tratamento clínico, porque uma vez que a gente sabe exatamente onde está a lesão, a gente consegue focar
o tratamento. E, por ser um exame não invasivo, tem um benefício muito grande de a gente poder repetir ele várias vezes. É diferente da tomografia normal que a gente faz de crânio, de tórax, de abdômen, que tem radiação. Esse é um exame que não tem, ele funciona à base de laser, então ele não oferece risco nenhum. Tá? E esse equipamento, especificamente que a gente tem, ele consegue fazer uma medida e alguns dias depois, ou meses depois, anos depois, fazer a medida exatamente no mesmo lugar, que é o que a gente chama de eye track, ou seja, ele localiza, ele mede vários pontos e vai medir exatamente naquele mesmo ponto. Então, se modificou... Dá para fazer a comparação. Exato, se modificou é porque realmente aconteceu uma mudança, e não porque, de repente, o exame leu um pouco acima ou um pouco abaixo. E quem deve fazer esse exame? Ele é um exame que deve ser indicado? Ou, por exemplo, eu tenho dúvida, eu vou lá fazer esse exame? Não, uma pessoa que não tem sintoma nenhum, que tem um exame clínico oftalmológico normal, a princípio não tem necessidade de fazer porque é um exame, acaba sendo um exame desnecessário. Agora, uma pessoa que tem uma baixa de visão, que o oftalmologista está com alguma dificuldade de encontrar a causa, ou que não é compatível com o que é um exame clínico, ou que já tem uma lesão que a gente identifica, mas a gente quer documentá-la de uma forma melhor, entendê-la melhor, aí sim. Mas geralmente é um exame que o próprio oftalmologista solicita. Ali na clínica onde a gente tem esse equipamento, quem faz o exame sou eu e um outro doutor colega que é o Dr. Felipe Malman, que é especialista em retina, então a gente consegue englobar aí todas as possíveis alterações que o aparelho detecta. Mas é um exame que o oftalmo mesmo consegue determinar em que momento é melhor de fazer. Quais são as doenças mais comuns da retina? Depende um pouco. A mais comum, com certeza, é a retinopatia diabética. O paciente diabético que tem um controle inadequado da glicemia acaba causando lesões, assim como causa lesão no rim, causa lesão no cérebro, no coração, causa lesão na retina também. Por motivo vascular? Por motivo vascular. Então, é a principal causa de doença na retina e a segunda, ou uma muito próxima da retinopatia diabética, é a DMRI, que a gente faz a sigla, que é a degeneração macular relacionada à idade. Ou seja, que um paciente acima dos 50, 55 anos pode acabar formando algum tipo de membrana dentro da retina e isso faz com que a visão central se perca. É uma doença que está cada vez sendo mais diagnosticada porque a gente está vivendo mais. Tá? Há muitos anos atrás, a expectativa de vida ficava em torno ali de 50, 60 anos, não dava tempo da pessoa ter essa doença. Hoje em dia a gente tem locais que a expectativa de vida fica em torno de 80 anos, então a pessoa começa a desenvolver doenças que antes não apareciam. Então a gente está tendo uma evolução muito grande em termos de diagnóstico e tratamento nisso aí. E quando acontece esse tipo de doença que é comum com a idade, qual é o tratamento que se pode fazer? Atualmente o tratamento que melhor funciona são as injeções de uma medicação antiangiogênica. Por que isso? Essa membrana que se forma com a idade na retina, ela é essencialmente vascular. É como se fosse um vaso dilatado que fica dentro da retina e através dele extravasa líquido que acaba prejudicando a visão. No momento que a gente injeta uma medicação diretamente dentro do olho, que tem um componente que inibe esse tipo de vaso, esse vaso dilatado, isso, ele regride e vai desaparecer. E junto com essa regressão ele leva o líquido que estava atrapalhando a questão da retina. Então tem cura, dá para quase deixar perfeito de novo. A gente consegue ter um resultado muito bom, mas cura ainda é um pouquinho difícil de a gente falar. Por quê? A gente sabe que depois de um certo tempo do tratamento, a lesão pode voltar. Então a gente tem alguns pacientes que acabam tendo que fazer uma injeção mensal para evitar que isso volte. Tá? Tem como evitar que isso aconteça? Evitar totalmente a gente ainda não sabe. Existem estudos que estão mostrando que toda uma questão de mudança de hábitos pode ajudar, principalmente na questão alimentar. Então, o uso de alimentos que sejam antioxidantes, que sejam alimentos que na verdade fazem bem para todo o corpo, colaboram para isso. A gente tem um dos tratamentos clínicos que existe para DMRI, para essa degeneração macular, é um complexo vitamínico, tá? Que se viu que a vitamina A, vitamina E, vitamina D, zinco, então vários elementos colaboram para não
para o não aparecimento da lesão Já que você está exudativa. falando, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja... Mas eu fiquei muito curiosa, eu tive há pouco tempo nos Estados Unidos e eu estava na farmácia comprando vitamina, porque meu irmão faz tratamento de anti-envelhecimento em mim, então eu tomo algumas coisas que ele me Você recomenda. vê como adianta, né? Ela é Adianta bem mais bastante. velha do que eu, tá bem mais bonita. Olha aí. Ele é 5 anos mais Funciona velho que eu. mesmo. Não, tu sabe que ele sempre me apresenta como irmão mais velho, mas ele é 5 Não, anos mais não, velho que gente. eu. Ele sempre fez isso. Mas ele é 5 anos mais velho que eu, deixa eu explicar. Mas é que ele é lindo, assim, bem isso está na cuidado. cara, não precisa nem falar. Mas então, eu estava comprando vitamina e tinham vitaminas especiais para os olhos. Exato. Luteína, Exato. que é do ovo, né? A luteína talvez seja a coisa mais recente que saiu Como é em que é o termos nome? de Luteína? luteína. Tu tem lá, Ana. É o que tem de mais novo. Agora teve recentemente um congresso americano, que é um dos maiores que tem, onde eles publicaram a segunda série já mostrando o efeito da luteína. Então, a mesma medicação com luteína e sem luteína, mostrando que o grupo da luteína tinha um benefício maior em termos de prevenir o aparecimento desse tipo de lesão na retina. Por exemplo, eu fico preocupada com essa questão de olhos, porque eu trabalho com os olhos, eu sou dentista, Claro. eu preciso dos meus olhos. Então, assim, por exemplo, seria bobagem eu tomar uma vitamina dessas ou eu posso tomar, não tem problema? O que se viu, problema não. Tá? Pode tomar se quiser. Pode tomar. Tá. A questão que se viu é que pessoas que não tinham nenhum tipo de lesão predisponente para degeneração macular, depois de um certo período usando a medicação, não fazia diferença. Tá? Agora, O que seria uma lesão predisponente, por exemplo? Desculpa, isso. hoje Não, eu era vou- exatamente isso que eu ia falar. A gente consegue identificar no exame oftalmológico algumas alterações na retina que podem predispor ao aparecimento da degeneração macular. A gente chama elas essencialmente de drusas, tá? Que são acúmulos de compostos, de metabólitos, de compostos oxidados da retina que ficam ali. Que o certo seriam ir embora, mas elas acumulam, a própria retina não consegue liberar isso, eliminar isso, e vai acumulando. Vai sempre acumulando e, a partir daí, um deles, digamos, pode estimular o aparecimento desse vaso mais dilatado, dessa membrana. Tá? Então, nesses pacientes que a gente já vê que está acumulando metabólito, que está acumulando restos dentro da retina, a medicação, as vitaminas preveniriam a continuação disso para chegar finalmente na degeneração. Agora, uma pessoa que não tem nada, ficar tomando ainda não se sabe se teria algum benefício. Risco, o que se viu é que em alguns pacientes, alguns grupos específicos, por exemplo, pacientes fumantes que faziam uso de vitamina A em alta quantidade, aumentava o risco de